Então, você acha que o governo atual está correto? Não acho correto o sigilo. Então, por que não se coloca de forma aberta? Não sei. Eu não posso responder, eu não tô lá. Ou seja, então existe uma suspeita? Não sei, eu não tô lá. Se não só os juízes deveriam estar acima de qualquer suspeita, qualquer parlamentar deveria estar acima de qualquer suspeita também. E não está. Há razões para determinados sigilos e tudo mais, mas... Não há razões, Henrique. Não. O dinheiro público é público. Não, a razão, por exemplo, é um sigilo de quais passageiros estavam em determinado local. Aí por uma questão de segurança, fins, eu acho que até... Vou te falar, mas quanto a gastos, mas eu acho olha que só, gente, público sem eu vou problema dizer um negócio sobre sigilo. Tem uma história curiosa de uma novela das armas do Bolsonaro. Você está acompanhando isso? Gente, 11 armas. Mais um capítulo dessas armas, porque o Exército agora nega estar com as armas restantes do ex-presidente. A defesa de Bolsonaro disse que 8 armas estariam com o batalhão de polícia do Exército. Mas o Exército entregou apenas 6. E aí depois da divulgação da nota do Exército, a defesa de Bolsonaro disse, vamos fazer uma nova verificação no armamento do ex-presidente, e disse que a outra arma era uma espingarda, está numa importadora lá no Rio Grande do Sul. Que confusão, que procósito. Que coisa absurda. É arma demais, tanta arma, tudo bem. Ele é CAC. CAC significa colecionador, atirador, caçador. Mas está preso e está medicado e não deveria estar com essas armas em casa. E falou que vai devolver, eu acho até perigoso uma figura como essa ter arma em casa, porque vamos fazer uma suposição, né? Ontem estava tendo uma passação de pano absurda aqui para a questão dele ter essas 11 armas. E se por acaso ele, tomando alguns remédios, utilizar uma dessas armas para atentar contra a sua própria vida? A Michele será o responsável por isso? A Michele desarmou. Esse, inclusive, é o argumento de Michele Bolsonaro, pelo qual ela teria, né, desarmado lá os canos, lá, os canhões de cada arma. Então, o que você traz, na verdade, é um argumento que ele já foi derrubado, ele já foi vencido. Tem que tirar as armas dele. Na verdade, é isso que estão fazendo, e ele concordou. O que você traz é que é uma implicância de cunho pessoal. Porque se amanhã o presidente Lula falar, agora eu aprendi a caçar e tenho uma arma em casa, eu duvido que você vai virar e falar, que absurdo o presidente ter uma arma para caçar. Não, Henrique. A gente mora, inclusive, num país absolutamente rural, onde eu que venho do interior de Minas Gerais, não é incomum as pessoas terem legalmente porte de arma, porque existem caças, inclusive, autorizadas pelo IBAMA. Determinadas regiões têm infestação, às vezes, de java-porco, outros tipos de animais, e as pessoas caçam autorizadas para controle ambiental. Então, assim, também sugiro um pouco mais de estudo nessa área, onde nem toda pessoa que possui porte de arma, como se alega, é um potencial criminoso ou é uma pessoa que não poderia ter. Ele pode, tá? Mas, Matheus, o problema não é a pessoa ter autorização e ter a arma. O problema é que ele está preso. Ele está preso e condenado. E está com, aparentemente, aí com um volume imenso de arma. Nessa sua lógica, então vamos distribuir arma nos presídios. Vamos dar arma lá pro pessoal que está na cadeia, armar todo mundo. Vamos. A gente tem dar arma para criminoso. Mas já eu queria saber o que é mais relevante hoje. O escândalo do Master, que eu não escutei até hoje ninguém praticamente mais à esquerda falar a respeito, ou há uma arma ou 2 armas que faltam do Bolsonaro. É isso que é engraçado. A gente fala do vazamento seletivo, a gente fala também da implicância seletiva. O Flávio Bolsonaro foi para os Estados Unidos. Aí só se fala disso. Ô esquerda, deixa eu falar uma coisa. Vocês não estão preocupados com os bilhões que foram roubados do povo brasileiro, não? Com a Rio Previdência, com a Previdência do Amapá, com os milhares de aposentados e pensionistas que foram lesados, roubados na nossa cara. Vocês realmente estão achando que é mais importante falar de 2 armas que sumiram? Tenha dó, vai fazer coisa melhor com o nosso dinheiro. O negócio do Banco Master tem que falar também, e inclusive está sendo muito veiculado, a gente fala disso aqui praticamente toda semana. A gente. Os seus políticos de estimação, não. Não são meus políticos de estimação. Não é comum, né, como o Henrique disse, uma pessoa presidiário ter armas. Até aí não tem nenhuma ilegalidade se tudo foi feito dentro dos limites da lei. Se ele adquiriu tudo corretamente, tem tudo documentado, passou por todo o processo. Então, nesse sentido, não tem nenhum problema. O problema está agora em 2 dessas armas estarem perdidas, sem saber direito onde elas estão, e a gente tem que encontrar. Então o problema está mais nisso, e essa questão do armamento é uma discussão super válida. Lógico que sempre existe o risco de alguém que tem arma usar
de uma forma negativa, como qualquer ferramenta, né? A gente pode usar para o bem ou para o mal. Agora, num país que a gente tem uma insegurança pública tão grande quanto essa, às vezes as pessoas se sentem mais protegidas, tendo para proteger a sua casa, a sua família, uma arma dentro de casa, porque infelizmente muitas vezes não pode contar com o Estado que deveria trazer essa proteção. Pessoal, o vídeo está quentíssimo, está interessante, mas eu quero aqui agradecer primeiramente, meus amigos, a sua participação, o seu engajamento nessa tarde de terça-feira aqui para com o nosso canal A Opinião é Sua. E para fazer jus aqui ao nome do canal, eu peço para que você fique comigo aqui até o final, para que no final também você possa formar a sua opinião a despeito de tudo isso e deixe aí nos comentários o que você acha, tá? Bora pro vídeo. E o Matheus fala que a esquerda quer se perpetuar no poder. Na história recente, quem tentou dar um golpe de Estado não foi ninguém de esquerda. A esquerda ganhou as eleições, está no poder agora, inclusive, tenho certeza, não é o que vai acontecer, mas caso acontecesse de ser derrotada nas eleições, aceitaria tranquilamente, sem nenhum tipo... Não, ela ganhou e deu um golpe juristocrático. A aliança entre o PT e o STF é uma juristocracia, a gente não vive mais na democracia. Né? No Brasil, parece que os políticos, eles perpetuam, e o Canito trouxe isso um pouco, talvez até por detalhes ali nessa relação jurídica, uma possível imunidade, seja o que for. Ele fala, eu vou cometer o crime, mas ninguém vai preso. Então, o político no Brasil hoje, nos crimes de corrupção, tá parecendo o criminoso que anda na rua e rouba o nosso celular. Ele sabe que no fim das contas pode ter denúncia, pode ter prova, mas ele vai ser solto. O menor de idade. Exato, inclusive, né, acho que a gente vai talvez falar disso hoje, que tem um projeto lá proposto agora na Câmara aí, entrando no Senado, se eu não me engano, mas que um dos tópicos a ser tratado é justamente a redução da maioridade penal. Ano eleitoral vira uma pauta forte, né? Se vai avançar, é outra história. Mas a importância da gente acabar com esse clima de impunidade no Brasil. Tem extensão da maioridade, né? Até 80 anos eles não podem ser. A impunidade no Brasil, ela vai do ladrão de celular nas ruas até o ladrão de colarinho branco nas assembleias e no Congresso Nacional. Na verdade, depende de qual lado da mesa você está, né? E eu acho que a percepção do público, principalmente, é justamente essa. Parece que tem um monte de investigação, acontece o tempo todo, vários escândalos, mas você não vê um fim nisso e uma punição. Então também não adianta ter tanta lei, ter tanta investigação que a gente quer que tenha, mas ela precisa ter um fim. Ela precisa chegar num lugar, as pessoas precisam ser punidas em todos os crimes, em todas as esferas. E é muito triste a gente ver cada dia, a gente está banalizando, né, esse tipo de notícias. Se tornou algo normal e não deveria ser. E coitado do Flávio, né? Que tá com seu entorno aí praticamente todo sofrendo investigações da Polícia Federal. Wagner, não. Gente, então, mas aí entra uma coisa. Quantos temos do PT aí que estão sendo investigados? 1, 2, e da direita? 80, 100 pessoas. Todo mundo. O centrão da direita. Quando você coloca essa régua, quando você coloca essa regra de quantos tem de um lado e quanto tem de um outro, é normalizar a corrupção. É dizer jamais. Que nós podemos. Jamais. Então, acho que não tem nenhuma régua, né? Acho que diferente poderia disso, estar no meio, né? Eu concordo, mas diferente disso, eu defendo que haja investigação contra qualquer pessoa que seja da esquerda. O que aparentemente acontece é que quando estão esses investigados da direita, o argumento base não é que quer que eles sejam punidos, mas a resposta é sempre, mas e o PT? Mas e o Jacques Wagner? Então, eu não vejo que deveria ser desse jeito. Para mim, independente de lado, deveria ser punido. E o argumento, e o Lula e o PT em São Paulo, não deveria ser preso. Só porque você mencionou o Lula, só lembrando que tem uma matéria de hoje, depois a gente compartilha com você também, que é bom que você pode ler, que retoma aí o assunto do Lulinha e as conexões dele com o Antônio Carlos Camilo, careca do INSS. Então, assim, memória curta, né, e memória seletiva, todo mundo pode ter. Agora, aqui não. Aqui a gente tem memória boa, a gente busca a fonte. E ainda tem o Bruno lá para nos ajudar com mais memória, só para dizer que Paulo bate em Francisco, bate em Chico. Eu só quero me despedir do Bruno, que ele tem uma agenda corrida e eu sigo